Olá, amiguinhos! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer um tema muito interessante. Eu falei no meu último vídeo do unboxing da caixa da Nerd ao Cubo com tema retrô. Eu venho falar de Caverna do Dragão, essa animação que conquistou todas as gerações, que foi originalmente exibida do ano de 1983 a ano de 1985, que foi o ano que eu nasci. Eu assisti um tempo depois, óbvio. Então eu venho trazer aqui 10 curiosidades sobre essa animação que foi um sucesso mundial. E você aí que não tem a minha idade, nunca ouviu falar sobre a Caverna do Dragão, eu vou contar um pouquinho pra vocês o que é a Caverna do Dragão antes de falar das 10 curiosidades que ninguém imagina ou já leu alguma vez. Essa série animada é uma série baseada em um jogo de RPG, Dungeons and Dragons, e ela foi exibida originalmente do ano de 1983 a 1985, lá nos Estados Unidos. Depois, um pouquinho mais pra frente, ela foi exibida aqui no Brasil no Show da Xuxa, pela primeira vez pela Rede Globo de televisão. E simplesmente a animação se baseava em 6 adolescentes, 6 jovens que pegavam um carrinho num parque de diversão de uma montanha-russa, aquelas de terror, e não voltavam mais pra casa. Eles passavam pra outra dimensão. E com isso começava a história. Lá eles encontravam com o Vingador, que era o grande vilão, o dragão de 5 cabeças, o Tiamat, que na verdade era uma mulher originalmente, e aqui no Brasil ele tinha a voz masculina, não sabemos dizer o porquê, e o tão famoso Mestre dos Magos. E vocês vão descobrir o porquê algum desses personagens tem uma ligação tão forte nessas 10 curiosidades que eu vou contar aqui pra vocês neste vídeo. Vamos às 10 curiosidades sobre a Caverna do Dragão. Então a primeira curiosidade é a fake news do inferno. Muito se ouviu dizer, depois que a Caverna do Dragão acabou, vieram muitas histórias, porque foi um desenho que não teve fim, tipo, não concluíram a história. E depois que não foi concluída, as pessoas começaram a imaginar várias coisas. E uma dessas suposições é que essas crianças morreram e para onde elas foram era o inferno, que o Vingador era o diabo. Outra teoria também referente a essa questão do inferno é que diziam que o Vingador e o Mestre dos Magos eram a mesma pessoa. Só que não tem nada a ver. Mais pra frente eu vou contar pra vocês quem era Vingador e Mestre dos Magos nessa curiosidade. E que o dragão de 5 cabeças era um anjo tentando salvar as crianças para voltar para o mundo delas. Outro detalhe importante nessa história, que diziam também após o fim da Caverna do Dragão, é que o unicórnio era um atrasador para as crianças. Então ele atrasava as crianças a não conseguirem atingir o objetivo, que era retornar para casa. Mas isso em 2010 foi tudo por água abaixo. Os criadores da Caverna do Dragão acabou revelando o último episódio, e eles revelaram um pouco de cada parte da história. O capítulo final ele foi batizado de Requiem, que mostrava na verdade que o Vingador era um filho do Mestre dos Magos que tinha sido amaldiçoado, e o Mestre dos Magos estava tentando fazer de tudo para trazer o filho dele de volta. Após eles conseguirem salvar o vilão, que é o Vingador, o Mestre dos Magos deu a opção delas voltarem para a terra delas ou ficarem ali vivendo aquele mundo de fantasia, superando os novos desafios e entre outras coisas. E a série acabaria assim, porque se ele colocasse um fim, ninguém ia querer mais assistir, ia perder a vontade. Ele poderia vender essa série para ter uma continuação para outras produtoras. Então esse seria o capítulo final. Eles venceriam o Vingador voltaria a ser o filho do Mestre dos Magos, né? Bonzinho e tal, eles conseguiriam quebrar a maldição e o Mestre dos Magos daria a opção para eles voltarem ou não para a terra deles. Então não tem nada de morte, não tem nada de inferno, não tem nada de macabro nessa história. Foi uma história que os fãs criaram por não ter tido um final decente. Eu mesmo fiquei surpreendido. Por muitos anos eu achava realmente que a Caverna do Dragão, as crianças tinham morrido e que realmente lá era o inferno. Então essa foi uma das surpresas que me revelou nessa primeira curiosidade.
A segunda curiosidade que eu já revelei um pouquinho antes é sobre o dragão de 5 cabeças Tiamat. E é a única criatura que o Vingador tinha realmente medo. A curiosidade sobre esse dragão é que na série original ele era feito por uma voz feminina e na versão brasileira ele era feito por uma voz masculina. Até agora não sabemos o porquê, mas coisas dos dubladores brasileiros. A terceira curiosidade é sobre o Maguinho Presto. Sim, aquele da roupa verde, mas a curiosidade que eu trago dele é que Presto não utilizaria roupas verdes, ele utilizaria roupas vermelhas, mas isso acabou se mudando porque senão seria confundido com um grande mestre dos magos, que já usaria vermelho. Ah, e outra curiosidade sobre o Presto, que ele não se chamaria Presto, e sim Albert, e dizem que Presto era somente um apelido. A quarta curiosidade é sobre referências. O desenho Caverna do Dragão, ele tinha muitas referências sobre Star Wars. E isso a gente pode ver claramente no episódio da Floresta da Lua, onde aparecem 2 ursinhos fofinhos que eram baseados nos Ewoks do Star Wars O Retorno de Jedi. E também aparece o personagem Aphor, chamado por Eric, um personagem fofinho, com um peludinho, que é uma referência aos Chewbaccas. Interessante, né? Eu também não sabia que eles tinham uma referência de Star Wars nessa série. Fiquei sabendo agora com essa pesquisa. E a quinta curiosidade é que realmente eles eram novinhos. E as crianças tinham de 8 a 15 anos de idade, sendo o Bob com 8 anos e o Hank que tinham 15 anos de idade. Hank e Diana eram os mais velhos da turma. A sexta curiosidade, especula-se algumas coisas referente à vida real dos personagens, não aquela vida fantasiosa. Diana, dizem que ela era uma ginasta, por isso a habilidade com um bastão. E Eric era um mimadinho, um rico mimadinho que nunca precisou se esforçar pra nada. Faz sentido, não faz? A sétima curiosidade é sobre o filho favorito. Dizem que o Mestre dos Magos tinha uma outra filha que apareceu em um episódio informando ser a irmã do Vingador, a Carena, mas que também estava amaldiçoada. Mas por que ele só tentou quebrar a maldição do filho do Vingador? Será que ele era o filho favorito? A oitava curiosidade é que, sim, as crianças voltaram para o mundo real, mas decidiram voltar porque foram perseguidas pelo Vingador e, com medo de abalar as estruturas do mundo real, eles decidiram voltar para trazer o Vingador para o mundo fantasioso. E o portal abriu 27 vezes para as crianças retornarem, e elas nunca retornaram. Será que elas gostavam de ficar lá? A nona curiosidade é bem interessante também, por quê? Caverna do Dragão nunca teve um episódio de abertura. Este episódio de abertura, contando a história como as crianças chegaram lá no mundo fantasioso, é na abertura do episódio. Simplesmente eles contam a historinha como as crianças chegaram lá no mundo da fantasia, tal, do Vingador, do Mestre dos Magos, pela abertura do programa, naquela vinhetinha. E outra coisa interessante é que a Globo só passou essa abertura uma única vez, porque tempo é dinheiro, né, gente? Se ela ficasse passando a abertura toda vez que fosse iniciar o desenho, ela ia perder, ó, din-din, dinheiro comercial. Então, ela só passou uma única vez, depois coisas resumidas. Então, é na abertura que eles contam como as crianças chegaram. Você já tinha percebido isso, que nunca teve um episódio de abertura? Quando começa a série, as crianças já estão no mundo da fantasia. E a 10ª e última curiosidade é sobre o dublador do dragão Tiamat. Apesar de ser dublado por um homem, mas a voz é feminina, ele também dublava o unicórnio Uni. Sim, era o mesmo dublador, não dava nem para reconhecer, certo? E temos mais 2 curiosidades sobre os dubladores. Este dublador que fez o Tiamat e a Uni também dublou Megatron dos Transformers. Sim, esses Transformers que a gente assiste hoje em dia, ele que é o dublador do Megatron. E o dublador do Vingador, vocês não vão acreditar quem ele dublava. Sim, ele dubla Optimus Prime, o grande Transformers da série Transformers. Quem diria, de um vilão para um bonzinho e de um bonzinho para um vilão? É isso aí. Bom, galera, se você gostou desse vídeo, eu quero que deixe aqui seu like, escreva nos comentários o que você achou de cada uma dessas curiosidades, que tipo de vídeo você quer que eu traga aqui pra vocês.
Tô pensando em fazer um vídeo sobre Scooby-Doo, o que você acha? Tem algumas curiosidades também sobre Scooby-Doo, eu sei que você gosta também, você assistia muito Scooby-Doo. Bom galera, eu fico por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado, não se inscrever aqui no canal, compartilhar com os amigos nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!